Enquanto o mundo desmoronava sob os escombros do Império Romano, uma figura inesperada emergia das sombras com um poder que nem os exércitos, nem os imperadores jamais conseguiram conter. Um homem que venceu o próprio diabo com um simples sinal da cruz. Quem ousaria enfrentar monges rebeldes, sacerdotes invejosos e tentações do inferno com oração e silêncio? São Bento não foi apenas um monge. Ele foi uma revolução viva, um sinal profético no meio do caos. E nesta história, você vai entender por que ele é considerado o pai da vida monástica e o padroeiro da Europa. Mas prepare-se, muitos detalhes dessa trajetória são ignorados até mesmo pelos devotos. Quer descobrir os segredos da vida desse santo que enfrentou o mal cara a cara? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo: a cruz sagrada seja a minha luz. São Bento nasceu por volta do ano 480, na cidade de Núrcia, região da Úmbria, na Itália, em uma época marcada pela decadência do Império Romano do Ocidente. O colapso da ordem política, os constantes ataques bárbaros e a confusão espiritual que assolava a Europa criavam o cenário perfeito para que Deus levantasse um instrumento de restauração. Filho de uma família nobre e abastada, Bento recebeu desde pequeno uma educação refinada, mas sua alma já demonstrava inclinação para uma vida de oração e recolhimento. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, que também viria a se tornar santa e seguidora dos mesmos caminhos espirituais. Aos poucos, a cidade de Roma, antes símbolo do poder e da cultura, se tornava um centro de dissolução moral. Enviado para estudar retórica e filosofia, São Bento testemunhou de perto a corrupção e a decadência dos costumes entre os jovens da elite romana. Desiludido com a cidade, decidiu abandonar tudo e partir com sua ama de leite para uma vida de reclusão. Refugiou-se inicialmente em Enfide, uma pequena aldeia, onde ficou hospedado próximo à igreja de São Pedro. Foi ali que, de maneira inesperada, ele realizou o seu primeiro milagre público, selando o início de uma vida marcada por sinais do céu. A ama de leite de Bento, em certo momento, pegou emprestado um jarro de barro de uma vizinha. Ao colocá-lo sobre a mesa, o jarro caiu e se quebrou. Desesperada por não poder devolver o objeto em perfeito estado, ela se pôs a chorar. Bento, comovido pela angústia da mulher, recolheu os cacos com as mãos, colocou-os sobre a mesa e, com lágrimas nos olhos, elevou uma oração fervorosa. Para espanto de todos, o jarro se recompôs diante deles, como se jamais tivesse sido quebrado. O milagre se espalhou rapidamente pela região, tornando São Bento conhecido mesmo sem desejar fama. Esse milagre, porém, trouxe exatamente o que Bento mais temia: notoriedade. Seu desejo era viver escondido em Deus e não se tornar uma figura admirada pelo povo. Por isso, decidiu abandonar até mesmo Enfide e se retirar para um local ainda mais isolado, onde pudesse buscar a Deus em silêncio e penitência. Deixou para trás sua ama de leite e partiu sozinho para Subiaco, uma região montanhosa a cerca de 70 quilômetros de Roma. Foi ali que começou sua verdadeira jornada como eremita, orientado por um velho monge chamado Romano que lhe ofereceu abrigo espiritual. Romano conduziu Bento até uma gruta de difícil acesso, praticamente invisível a quem passasse pela região. Ali, Bento passou a viver completamente isolado do mundo, dedicando-se à oração, ao jejum e ao estudo das Escrituras. Romano era o único que sabia de sua presença e todos os dias descia alimentos em uma pequena cesta presa por cordas. Durante 3 anos, Bento viveu sem receber visitas, experimentando um profundo mergulho na vida espiritual, sendo moldado no silêncio e no rigor da solidão. Foi durante esse período de recolhimento que Deus começou a se manifestar de maneiras surpreendentes.
um sacerdote da região, enquanto preparava sua ceia para o domingo de Páscoa, ouviu uma voz misteriosa dizendo que estava se banqueteando enquanto Bento passava fome no deserto. Imediatamente, o homem partiu em busca do eremita e, com esforço, encontrou a gruta onde Bento vivia. Após uma breve oração, ofereceu-lhe a comida e revelou que era o dia da ressurreição. Era a primeira vez que Bento tomava consciência do tempo desde que se isolara. Poucos dias depois, pastores da região avistaram algo se movendo próximo às rochas. No início, pensaram se tratar de um animal selvagem, mas logo perceberam que se tratava de um homem. Ao se aproximarem, foram surpreendidos pela serenidade de Bento e por suas palavras cheias de sabedoria. Ele lhes falou sobre Deus e sobre o arrependimento, e a fama do homem santo da gruta começou a se espalhar. Mas junto com a fama, viria também a investida do inimigo, iniciando um ciclo de tentações e confrontos espirituais que moldariam o futuro do monge e o transformariam em um verdadeiro guerreiro da fé. À medida que a fama de São Bento crescia, crescia também a inveja do inimigo. Certo dia, enquanto orava próximo à entrada de sua gruta, um pássaro começou a cantar em círculos ao redor de sua cabeça. Era uma manifestação demoníaca em forma de tentação. Bento, então, traçou sobre si o sinal da cruz e imediatamente o espírito maligno desapareceu. Porém, aquela visão desencadeou uma tentação ainda mais forte: a luxúria. Imagens de uma jovem que conhecera em Roma surgiram em sua mente com intensidade. Para não se deixar vencer, ele se jogou sobre uma moita de espinhos e urtigas, ferindo-se até sangrar. A dor física não foi em vão. Ela selou a libertação completa de Bento das tentações carnais. Ele nunca mais sentiu desejos impuros e dali em diante sua alma ganhou firmeza sobrenatural. Esse episódio revela a seriedade com que ele tratava a batalha espiritual. Não bastava fugir do pecado, era preciso lutar com todo o corpo, mente e espírito. E é nesse mesmo espírito de combate que Bento começou a ser procurado por homens que desejavam viver sob sua orientação, inspirados por sua santidade e sabedoria. Um grupo de monges, ao saber da vida austera de Bento, pediu que ele se tornasse seu abade. A princípio, Bento recusou, prevendo que não suportariam o rigor de sua conduta, mas, diante da insistência, aceitou liderá-los. A convivência, contudo, revelou-se difícil. Os monges não estavam preparados para a disciplina que ele propunha. O silêncio, a obediência e o desapego feriam o orgulho e os hábitos mundanos que ainda carregavam consigo. E assim, quando perceberam que Bento não cederia, decidiram matá-lo. Envenenaram um cálice de vinho e o ofereceram durante uma refeição. Mas ao abençoar a taça como sempre fazia, algo extraordinário aconteceu. Uma serpente saltou do vinho e o cálice se quebrou em pedaços. Esse milagre não apenas salvou sua vida, como revelou a presença do mal disfarçado dentro do próprio convento. Bento, vendo que aqueles homens não estavam prontos para a vida monástica autêntica, deixou o mosteiro e retornou à solidão em Subiaco. Era a segunda vez que preferia o recolhimento à liderança, mas não por covardia, e sim por fidelidade à sua vocação. Mesmo afastado, sua santidade atraía discípulos sinceros. Em pouco tempo, homens de várias regiões começaram a procurá-lo, desejando seguir seu exemplo. Foi então que Bento iniciou a formação de comunidades organizadas. Ao invés de manter todos em um único local, fundou 12 pequenos mosteiros, cada um com 12 monges e um superior. 3 desses mosteiros estavam em encostas secas e sem fontes de água, obrigando os monges a descerem longas distâncias até um lago. Cansados e preocupados, os monges pediram autorização para se mudarem. Bento pediu paciência e, acompanhado por um deles, subiu a montanha. Após orar intensamente, indicou um ponto com 3 pedras.
No dia seguinte, do local começou a jorrar água cristalina, formando um riacho que supriu todos os conventos. Era mais um sinal da providência divina que acompanhava sua missão. Mas com o crescimento da obra, vieram também os ataques mais violentos. Um sacerdote local, tomado pela inveja, tentou matá-lo, enviando pão envenenado. Bento, por revelação divina, ordenou a um corvo que levasse o pão a um lugar onde não pudesse prejudicar ninguém. A tentativa fracassada não foi a única. O sacerdote chegou a infiltrar jovens sedutores entre os monges para derrubar a moral da comunidade. Com discernimento e tristeza, Bento percebeu que era o alvo dos ataques e então decidiu partir. Levou consigo alguns discípulos e deixou Subiaco rumo a uma nova etapa de sua vida, rumo a Monte Cassino. Ao chegar à região de Monte Cassino, São Bento encontrou um povo dominado pelo paganismo. Havia ali um templo dedicado a Apolo e uma cultura enraizada de adoração a deuses pagãos. Sem hesitar, o monge começou a pregar o evangelho com autoridade, denunciando os ídolos e chamando o povo à conversão. Aos poucos, suas palavras, acompanhadas de milagres e exorcismos, começaram a tocar os corações. Pessoas que antes frequentavam sacrifícios pagãos passaram a buscar batismo. O templo foi derrubado e, em seu lugar, Bento plantou uma cruz. Nascia ali o embrião da abadia de Monte Cassino. Essa abadia, construída sobre as ruínas do antigo templo, se tornaria o coração da vida monástica no Ocidente. Mais do que um local de oração, seria uma escola de virtude, estudo e disciplina. Ao organizar a vida dos monges, Bento deu forma ao que hoje se conhece como a Regra de São Bento, um conjunto de princípios que estabeleciam horários de oração, trabalho manual, leitura espiritual e silêncio. Essa regra equilibrava fé e razão, espírito e corpo, criando um modo de vida sustentável, centrado em Deus. Com o tempo, famílias nobres começaram a enviar seus filhos para os mosteiros fundados por Bento, confiando-lhes a formação espiritual e intelectual. 2 jovens que se destacaram entre os discípulos foram São Plácido e São Mauro, conhecidos por sua obediência e virtude. Mauro, inclusive, ficou famoso por caminhar sobre as águas para salvar Plácido, que havia caído no rio, um milagre que Bento teria profetizado. Os monges formados sob sua liderança passaram a influenciar não apenas a igreja, mas também a sociedade e a política da época. O mosteiro de Monte Cassino se tornou um farol de cultura, fé e resistência espiritual, num tempo de trevas e incertezas. Ali, monges copiavam livros antigos, preservando o saber enquanto o restante da Europa era devastado por guerras e invasões. Mais do que rezar, eles trabalhavam nos campos, ensinavam a juventude, acolhiam peregrinos e cuidavam dos doentes. A vida ali era dura, mas cheia de sentido, uma vida vivida inteiramente para Deus. Bento havia criado um modelo que salvaria a civilização europeia do colapso espiritual. Enquanto isso, sua irmã, Santa Escolástica, recebia a regra de São Bento e fundava a Ordem das Beneditinas. Assim, o mesmo espírito de oração e disciplina era compartilhado também entre as mulheres. A influência de Bento se expandia, e com ela, uma nova forma de viver o Evangelho. Os mosteiros beneditinos deram origem a milhares de vocações e se tornaram berço de santos, bispos e até papas. Estima-se que dos mosteiros erguidos sob a regra beneditina surgiram 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos reconhecidos. Apesar do êxito da missão, Bento nunca deixou de carregar o peso da responsabilidade espiritual. Continuava jejuando, orando e ensinando com firmeza. A fama de milagreiro o acompanhava, mas ele não se vangloriava disso.
Em sua humildade, preferia o anonimato da oração ao reconhecimento público. Até mesmo as tentativas do diabo de perturbá-lo se tornavam ocasiões de vitória. Certa vez, foi insultado pelo próprio inimigo em voz alta, a ponto de os outros monges ouvirem. Mas Bento permaneceu firme, traçou o sinal da cruz e silenciou o adversário. Os sinais de sua partida começaram a surgir. Bento previu o dia de sua morte com 6 dias de antecedência. Mandou que preparassem sua cova e orientou seus discípulos mais próximos a manterem silêncio sobre o que havia revelado. Para os monges que estavam distantes, prometeu um sinal. E no dia marcado, enquanto rezava, entregou seu espírito. 2 monges, um no mosteiro e outro em outra região, tiveram a mesma visão. Um caminho de luz, coberto de tapetes e brilhando como o sol, partia da abadia rumo ao céu. No alto, um homem resplandecente dizia: "Este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu." Após sua morte em 21 de março de 547, São Bento foi enterrado na própria abadia de Monte Cassino, ao lado de sua irmã, Santa Escolástica. Ainda em vida, ele havia alertado seus monges que a notícia de sua morte deveria ser mantida em silêncio por um tempo, como parte de uma disciplina espiritual. No entanto, os sinais sobrenaturais que acompanharam sua partida fizeram com que sua santidade fosse proclamada não apenas entre os monges, mas entre todo o povo da região. Com o passar dos séculos, sua fama se consolidou como a de um homem que venceu as investidas do diabo e edificou um novo modo de vida cristã. A tradição cristã reconhece 2 episódios emblemáticos em que São Bento venceu armadilhas mortais preparadas pelo inimigo: o cálice de vinho e o pão envenenado. Esses símbolos se tornariam elementos centrais na iconografia do santo. Nas representações mais conhecidas, ele aparece segurando um cálice quebrado, uma serpente e um corvo, todos ligados aos milagres que o protegeram do veneno e da morte. A imagem do corvo, especialmente, se tornou um emblema da vigilância espiritual que Bento exercia com sabedoria e discernimento. Com o tempo, surgiu também a chamada Cruz-Medalha de São Bento. A origem exata da medalha não está documentada com precisão, mas sua difusão se deu com base nos símbolos e palavras que apareciam gravados nos muros de antigos mosteiros beneditinos. A cruz é acompanhada das iniciais de uma oração latina poderosa contra os males. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. A tradição ensina que essa medalha, quando usada com fé, possui força contra as tentações, as doenças espirituais e os perigos visíveis e invisíveis. É comum, até os dias de hoje, que a medalha de São Bento seja colocada em portas de entrada, enterrada nos alicerces de casas ou usada no pescoço de fiéis. Muitos cristãos testemunham livramentos, curas e proteção espiritual. Embora a medalha em si não tenha poder mágico, ela representa a vitória da cruz de Cristo sobre as forças do mal e evoca a intercessão de um homem que passou a vida combatendo o maligno com oração e humildade. Sua devoção ultrapassou os limites do catolicismo e é respeitada por ortodoxos, anglicanos e cristãos de várias vertentes. São Bento foi oficialmente canonizado no ano de 1220, quase 7 séculos após sua morte, e com o tempo recebeu o título de Padroeiro da Europa, em reconhecimento à sua influência sobre a cultura e a fé do continente. Seus mosteiros, espalhados por diversas regiões, haviam preservado manuscritos, educado gerações, acolhido peregrinos e reformado almas. O estilo de vida beneditino se tornou um modelo de ordem e santidade em meio ao caos medieval. A Europa cristã deve muito ao silêncio fecundo dos claustros que ele ergueu.
A regra de São Bento, composta por 73 capítulos curtos, continua sendo lida e seguida até hoje por monges e monjas beneditinos. Mas seu conteúdo ultrapassa os muros dos mosteiros. Ensina sobre o valor do trabalho, da oração constante, da hospitalidade e da busca de Deus em todas as coisas. É uma verdadeira escola de equilíbrio espiritual e disciplina interior. O lema beneditino, ora et labora, reza e trabalha, tornou-se uma síntese da vida cristã plena, onde o amor a Deus se manifesta tanto no silêncio da oração quanto no suor do ofício. O dia litúrgico de São Bento é comemorado em 11 de julho, data em que suas relíquias foram levadas para a cripta da abadia de Fleury, na França. Sua imagem é facilmente reconhecida, um velho de expressão serena, segurando o livro das regras, um bastão de autoridade e ao lado símbolos de sua vitória espiritual. A serpente, o cálice, o corvo. Ele não foi apenas um homem de oração, mas um construtor de civilizações, um pai espiritual de milhares e uma luz que brilhou quando tudo parecia ruir. E até hoje, sua vida continua a inspirar aqueles que buscam servir a Deus com coragem e fidelidade. Agora que você conhece a verdadeira história de São Bento, eu te pergunto, quantas vezes você já se calou para ouvir Deus no silêncio como ele fazia? Quantas vezes enfrentou o mal com fé e não com desespero? A vida desse santo não foi marcada por fama, mas por combate, disciplina e milagres reais, que só aconteciam porque ele se entregava por inteiro ao Senhor. Talvez esteja na hora de você também organizar sua vida com a mesma firmeza espiritual. Que espaço a oração tem tido no seu dia? Você tem deixado o mundo te corromper ou está disposto a se tornar uma fortaleza espiritual? O legado de São Bento não é apenas história. É um chamado vivo, um convite para que mesmo no meio das ruínas do nosso tempo, a cruz sagrada seja a nossa luz. Agora me diga nos comentários, você já conhecia os milagres de São Bento? Já usou a medalha dele com fé? Compartilhe sua experiência ou testemunho aqui embaixo. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nas próximas histórias que revelam os tesouros escondidos da fé cristã. Tem muito mais vindo por aí.